Oi, oi, amigos reveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. E a saga do reality show mais doce da TV brasileira continua. Nós já chegamos no terceiro episódio desse reality que eu amo muito. Nesse terceiro episódio, a prova criativa vai fazer que os participantes usem muito a imaginação e um toque de magia. E para apresentar o bolo que a Becca fez para eles, veio um personagem que é muito famoso nas novelinhas do SBT. Veio um Pinóquio. Só com essa entrada desse Pinóquio, a gente já pode desconfiar sobre o que é a prova de hoje, que vai ser um bolo onde os participantes vão ter que fazer como se eles fossem esculpido. Então, deixar um bolo com uma aparência de madeira e tentar esculpir alguma coisa nele. O exemplo que a Becca trouxe é o bolo Oficina de Madeira, que é uma representação de um pequeno confeiteiro. Esse confeiteiro que está no bolo lembra muito o Pinóquio que veio junto no programa de hoje para apresentar. Que esse é um confeiteiro todo esculpido para trazer um realismo de madeira. Para fazer esse realismo, foi usado várias técnicas. A primeira delas é a mesclagem de vários tons de marrom feito com pasta americana para trazer aquela sensação de madeira envelhecida. E a gente também tem uma texturização feita com pasta americana e usando papel de arroz. E com essa texturização acaba trazendo um acabamento bem mais realista. Para finalizar, esse confeiteiro barra Pinóquio tem uma pintura tanto aerógrafa quanto com corante, que a pintura ela ajuda para trazer mais realismo e também para trazer profundidade, colocando sombra, sabe? Para a gente tentar deixar um máximo real. O bolo é uma massa amanteigada com nozes, com um toque de noz moscada, um recheio de ganache com licor de cedro, que é uma fruta. Essa frutinha ela tem um toque cítrico, mas também ela tem um sabor bem suave. E quais são as regrinhas dessa provinha? O bolo que os participantes têm que fazer, ele tem que ter no mínimo 2 andares. Um dos andares pode ser cenográfico, mas o bolo em si tem que ter no mínimo 30 centímetros e um tipo de recheio. Para realizar essa prova, os participantes vão ter 1 hora e 30 minutos. E eles vão ter que esculpir o personagem, o que eles quiserem nesse bolo. O Fabiano ele vai fazer o bolo Santo do Pau Oco, que vai ser um santo esculpido, para lembrar daquela época onde as pessoas traziam coisas escondidas dentro daquelas estátuas pequenas, daqueles pequenos santos. O bolo dele vai ser uma massa de pão de mel com especiarias terrosas, recheio de doce de leite com caramelo toffee e nozes crocantes. A decoração vai ser uma pasta americana, ganache, aerografia e nozes e avelã. O Rodrigo, ele vai fazer um bolo peão. Ele vai esculpir uma de suas brincadeiras favoritas de quando era criança. No bolo dele, ele vai usar uma massa manteigada de baunilha, recheio de ganache de maracujá e um pralinê de avelã. Na decoração vai ter um buttercream, pasta americana e raspas de chocolate. O Renan vai fazer uma casa de passarinhos. O bolo dele vai ser uma massa manteigada de cacau e café, com recheio de buttercream de merengue suíço e café, e na decoração vai ser uma pasta americana, bolachas trituradas e corante em gel. O Camilo vai fazer o bolo O Verdadeiro Amor, que é uma homenagem para sua irmã, que foi na relação que ele tem com ela que ele conseguiu entender o que é um amor de verdade. O bolo dele vai ser uma massa red velvet com recheio de cream cheese com limão siciliano. A decoração vai ser um coração entalhado coberto por pasta americana e decorado com 2 modelagens, que vai ser um martelo e uma estaca. O João Pedro vai fazer o bolo figa,
que é uma figa de Guimé para afastar uma olhada, porque ele falou que na tenda ele tá sentindo que as pessoas estão tentando boicotar ele. O bolo vai ser uma massa amanteigada de limão siciliano com recheio de buttercream de figo com cardamomo. A decoração vai ser um ganache e lascas de chocolate. O Leonardo vai fazer o bolo coleção de carrinhos, que vai ser uma massa amanteigada de chocolate com mirtilho, recheio de creme musseline saborizado com geleia de framboesa. A decoração vai ser um buttercream para cobrir a base e a pasta americana para cobrir seu carrinho esculpido. A Beatriz, ela vai fazer o doce cogumelo, que vai ser uma massa manteigada com rapadura, recheio de paçoca de baru e recheio de ganache de café. A cobertura vai ser uma cobertura de buttercream de chocolate amargo e a decoração vai ser pó comestível dourado. O Márcio vai fazer o bolo O Recomeço, que é uma marreta com significado de recomeço. Vai ser uma massa chiffon de chocolate, recheio de ganache de chocolate e um pralinê de nozes e geleia de damasco. A finalização vai ser uma ganache e lascas de chocolate. A Rogéria vai fazer o bolo caneca. Esse bolo vai ser uma massa amanteigada de banana, recheio de caramelo salgado com banana caramelizada e doce de leite. A decoração vai ser chantilly, ganache de chocolate meio amargo, pasta americana e lascas de chocolate. O Fresley vai fazer uma fábrica de doces, que vai ser uma massa chiffon de chocolate, recheio de caramelo toffee com nozes. A decoração vai ser chocolate, massa com efeito de musgo e pasta americana. O bolo do Lucas vai ser o bolo sabor amadeirado, onde ele vai esculpir um copo. A massa vai ser uma massa de chocolate 100% cacau, recheio de creme de rum e um recheio crocante, o biscoito sablé, cobertura de buttercream e decoração técnica em aerografia. A Thalita vai fazer o bolo florescer, que é um bolo em homenagem aos seus filhos. A massa vai ser uma massa manteigada com recheio de beijinho cremoso, com pralinê de amêndoas e trufa de chocolate branco. A decoração vai ser um buttercream, pasta americana, trabalho de bico e aerografia. A Maria Laura vai fazer o bolo iluminação e decoração. Ela vai esculpir uma vela no bolo dela. A massa vai ser uma massa manteigada, o recheio vai ser de ganache de cream cheese, de limão siciliano e uma compota de frutas vermelhas. A decoração vai ser buttercream e pasta americana. A Juliana vai fazer o bolo sabedoria. Ela vai tentar esculpir uma coruja no bolo dela. A massa vai ser uma massa de especiarias, recheio de ganache de chocolate 70%, a decoração vai ser ganache de chocolate meio amargo e buttercream. A Emily vai fazer uma raposa de madeira. Ela vai tentar esculpir uma raposinha, que é um símbolo de inteligência e astúcia. A massa do bolo vai ser uma massa de pão de ló, recheio de cocada cremosa e ganache de chocolate meio amargo. A decoração vai ser buttercream e raspas de chocolate. A Etelândia vai fazer o bolo Memórias da Infância, onde ela vai esculpir um pilão. O bolo dela vai ser uma massa de pão de ló de chocolate, com recheio de ganache de chocolate e um pralinê de amendoim. A decoração vai ser corante em gel e aerografia e a cobertura em pasta americana. A degustação às cegas inicia pela apresentação da Rogéria com o bolo caneca dela. Ela conseguiu entregar um bom trabalho na parte de baixo, onde ela conseguiu deixar um efeito bem legal de madeira na base do bolo. Já a sua caneca ficou péssima, ficou muito ruim. Ela errou na proporção. Olhando, não parece uma caneca, mas sim parece dois pedaços de tronco, um em cima do outro. A Rogéria, ela foi elogiada pelo musgo que ela colocou no bolo dela, mas nesse momento, quem acompanhou o programa, quem estava assistindo, sabe que ela não tinha feito esse preparo. Ela falou que fez, mas esse preparo a gente sabe que não é dela, é de outro participante. Uma pena ela não ter falado isso, né? Porque a gente sabe que preparos que não são seus não podem ser julgados como seu.
A parte boa foi só a parte de baixo mesmo, faltou proporção. O Fresley entregou a fábrica de doces dele. Ele fez uma boa decoração, onde a casinha que ele colocou no topo do bolo ficou simples, mas ao mesmo tempo ficou muito bem feita. Eu gostei do toque do musgo que ele colocou, porque esse toquinho de verde realçou a proposta do bolo dele, deu um pouco mais de vida. E foi nesse momento que os jurados descobriram que aquele musgo que estava no bolo da Itelândia não era dela, era do Fresley. E ele foi elogiado pelo preparo que ele fez. A Etelândia entregou o bolo dela, Memórias da Infância. A proposta inicial era fazer um pilão, mas o resultado não foi o desejado. Não parece um pilão, ficou num formato muito estranho para ser um pilão. Ele fica parecendo mais aqueles bebedouros de barro que todo mundo tem em casa, todo brasileiro já teve algum dia. Se ela tivesse mudado a proposta dela pro bebedouro, eu acho que ia ficar bem mais certo, né? Ia bater mais com o bolo que ela entregou. Para mim não é um pilão. O Leonardo entregou o bolo dele coleção de carrinhos. A tentativa que ele tentou fazer foi esculpir um carrinho de madeira no topo do bolo. Mas ele não concluiu essa ideia, porque a decoração que ele fez nem parece que era madeira. O carrinho ficou muito simples e esse carrinho acabou lembrando muito um carrinho que apareceu, acho que no Chaves, não tenho certeza, quando a pessoa pega uma caixa de sapato velha, fura e coloca tampinha de garrafa para fazer rodinha. Foi esse o carrinho que ele entregou. A parte de baixo, a base, ela ficou bem feita. Ela ficou o mais realista possível das duas entregas. É uma pena que ele não caprichou muito na parte do carrinho. Ele poderia ter entregado pelo menos o mais parecido possível com a decoração da base. O bolo do Márcio é complicado da gente comentar, né? A ideia principal dele era o recomeço e ele queria simbolizar uma marreta no bolo. Até aí tudo bem. Aí quando a gente vê o resultado final, a marreta dele ficou muito com formato fálico. Não parece nada com uma marreta. Então ficou muito estranho. A base ficou até boa. O ponto positivo dessa entrega foi os tons de marrom que ele usou. Ele conseguiu entregar um bolo que tem esse jogo de profundidade. Então, essa é a parte positiva. Mas a marreta, meu Deus, gente, nota zero. O bolo do Lucas é o bolo sabor amadeirado. A ideia inicial era trazer um copinho, mas para terror da Etelândia, ele conseguiu entregar um pilão melhor que ela. Então, o copo virou um pilão. Uma pena, ele podia ter mudado de ideia e, em vez de ter feito o copinho, partisse para a ideia de pilão, porque eu acho que ele ia conseguir deixar mais claro, porque o pilão dele, né, o pilão copo, não tá feio, tá bonito. A Emily veio com a ideia de entregar uma raposa. A ideia era muito boa, era uma ideia muito ambiciosa, mas com o tempo ela não conseguiu entregar. A raposinha dela ficou parecendo muito com aquele app que tinha um tempo atrás, onde a pessoa contava um segredo seu. Acho que o nome do aplicativo é Secret. Parece o logo daquele aplicativo, a raposa dela. E ela, diferente dos outros, ela foi por um tom muito claro. O Camilo veio entregando o bolo O Verdadeiro Amor. A base ficou uma base bem realista, parece muito madeira. Ele fez esse jogo de cores, né? Um marrom mais claro, um marrom mais escuro, para dar um pouquinho mais de profundidade. O coração que ele colocou ficou bom. Poderia sim ter ficado muito melhor, mas pelo tempo acho que ele conseguiu entregar um coração bom. Os objetos, que foi um martelo e a estaca, não sei se eu gosto.
Não sei se eu gosto do tom prateado que ele usou, mas isso não apaga a qualidade da entrega que ele fez. A Beatriz, ela veio com a ideia de fazer o doce cogumelo. A ideia dela era esculpir um belo cogumelo no bolo dela, mas o resultado foi totalmente diferente. A gente não consegue ver nada. Foi uma pena. 3 horas de prova, ela não conseguiu entregar pelo menos um formato de um objeto ou de alguma coisa. Eu acho que até engraçado que o que ela entregou parece uma taça da Copa. Mas a ideia não era essa, né? Então ela tinha que ter pelo menos entregado o cogumelo, que, se a gente for ver, é um desenho simples. O Rodrigo, ele entregou o bolo peão. O bolo dele, por ser um formato simples, ele fez uma entrega bem ok. Ele podia ter pelo menos tentado caprichar um pouco mais para deixar esse peão perfeito, porque peão já é simples e a entrega ficou mais simples ainda. Talvez se ele tentasse ou colocar a corda ou tentar deixar o formato do peão bem mais parecido com o peão original. Não sei, não se arriscou. Uma pena, né? Podia tentado se arriscar mais, né? Porque se a ideia era esculpir uma coisa, ele podia ter tentado se arriscar mais. O Renan, ele entregou uma casa de passarinhos perfeita, muito rica em detalhes. O jogo de cores que ele fez deixou muito realista, parece madeira de verdade. Ele teve um cuidado de entregar. Talvez até esse momento foi a melhor entrega que ele fez. Foi uma escolha bem certeira fazer essa casinha de pássaros. A Juliana, ela veio entregar o bolo sabedoria. A proposta dela era entregar uma coruja, mas no final ela não conseguiu entregar. Só dá para ver umas orelhinhas ali, que não parecem de coruja. Ela teve o mesmo problema que a Emily, que tentaram fazer dois animais que precisavam de um tempo a mais ou de pessoas que fossem mais capacitadas para entregar nesse tempo de prova, porque 3 horas é uma quantidade razoável de tempo para você conseguir entregar algo legal. Mas se você escolhe um um animal que precisa de uma dedicação maior e você não está acostumada, você não vai conseguir entregar. E dá para claramente ver isso. A Juliana se perdeu, por isso ela não conseguiu entregar uma coruja. E infelizmente não entregou animal nenhum. A Thalita, ela veio entregar o bolo florescer dela. Diferente do Leonardo, que também veio com essa proposta de entregar carrinho, ela conseguiu fazer um carrinho bem mais elaborado, que sim parece carrinho esculpido de madeira. Diferente dele que eu falei que parecia carrinho de caixa de sapato, o dela não. O dela é um carrinho mais elaborado, um carrinho esculpido. Aquele carrinho que a gente veria num filme de quebra-nozes de Natal, esse carrinho dela. Foi uma boa escolha que ela fez. Sem contar que a Thalita também colocou bastante textura no bolo dela. A base parece muito com um tronco e as formas do carrinho também parecem com um tronco. Então ela usou das habilidades dela para colocar o máximo de textura possível, deixando esse efeito muito legal e muito realista de ser um bolo esculpido. O Fabiano, ele veio com o bolo dele Santo de Pau Oco, que é para representar aquela época onde as pessoas usavam aqueles santinhos para contrabandear alguma coisa, porque por isso tem essa ideia de ser Santo do Pau Oco, que era um santinho, né, uma imagem vazia, onde as pessoas enfiavam coisas para transportar. Ele conseguiu entregar um santo bem esculpido, ficou muito legal. Ele tem uma atenção a detalhes muito grande. E ele está provando que é um dos participantes mais consistentes. Ele tem muita chance de vencer esse programa, porque ele entrega uma qualidade muito boa. E é por isso que ele ganhou o Avental Azul 2 vezes seguidas, né? A Maria Laura, ela veio com o bolo dela iluminação e decoração. Por ela ter escolhido fazer uma vela, eu senti muita falta de criatividade. Ela podia ter
explorado um objeto com formas, pelo menos, porque a única forma interessante no bolo dela é a forma da chama e de umas flores que ela colocou como decoração. Uma vela não é criativo, não é interessante. Faltou aí um cuidado. É uma pena, porque ela é uma participante forte, então ela podia sim ter arriscado, porque ela conseguiria. Com 3 horas de prova, dava para ela ter feito algo mais elaborado. E por último, na prova de degustação, foi João Pedro com seu bolo figa. O resultado desse bolo foi extremamente negativo, que ele teve uma ideia que em si é muito interessante, mas na hora de adaptar e tentar colocar num bolo não ficou tão claro, ficou muito difícil. Olhando da TV a gente não conseguia entender muito bem. Nem parecia que os dedos estavam entrelaçados para fazer a figa. Foi uma má escolha. Ele poderia ter escolhido algo bem mais fácil para apresentar. Terminando a degustação, a gente parte para a prova técnica. A prova técnica é uma releitura de uma torta de limão. A sua estrutura é uma estrutura circular e é feita com uma massa sablé, com um toque de raspas de limão. Na sequência, tem um entremê, que é um doce composto por uma mousse de limão siciliano e um sirte de limão Tahiti, ou seja, o centro é uma geleia de limão Tahiti. Na decoração, temos placas vazadas de chocolate branco que, na frente do doce, forma uma sobreposição, deixando uma aparência elegante. Na finalização, temos um merengue italiano, maçaricado, lascas de merengue italiano, limão desidratado e um delicado telhado de chocolate branco e flores de mel. Para essa prova, os participantes têm 3 horas, o que, se a gente for ver, é uma vantagem gigantesca, porque nessa temporada os participantes estão tendo sempre mais de 3 horas para fazer as provas. O Fabiano, como ele é o avental azul, ele tem um bônus, e esse bônus é uma dica, onde ele recebe um tablet e pode ver uma dica da Beca. Aí fica a critério dele em compartilhar essa dica com a galera. Como deu para ver que ele parece ser um participante que é honesto e sabe que se é para vencer, então todos têm que ter a mesma vantagem, ele compartilhou a dica dele com todo mundo. É uma escolha sábia compartilhar. Como ainda na tenda nós temos muitos participantes, a prova técnica ela é meio que passada por cima, não tem aquele foco que tem na prova criativa. Claro que a gente acompanha o desempenho dos participantes, mas é uma duração bem mais curta e a gente vê poucas interações também. Aqui as interações foi que sempre quando precisa usar o Ultra, né, que essa é uma sobremesa que precisava ser gelada, sempre acontece algo de errado. E no caso desse preparo, foi que alguém pegou um preparo do Fabiano. Teve um burburinho, teve um trelelê no cantinho, mas foi fácil de ter sido resolvido, porque descobriram que quem pegou esse preparo foi o Renan e ele logo devolveu. A gente entende, a gente consegue ver que eu acho que o tempo, as pessoas têm uma pressão, né? Elas podem ficar, pegar as coisas despercebido mesmo, mas a gente também sabe que a pessoa precisa levar a sério e focar no seu e só tentar entregar o seu, não tentar prejudicar ninguém. Não é isso que eu estou dizendo que o Renan fez. Sim, eu acho que ele se confundiu. Mas é um momento delicado, né? Tá todo mundo nervoso, tá todo mundo preocupado em entregar a melhor prova. Então é bem legal se todo mundo focasse só do seu e cuidasse só do seu preparo, para não acontecer essas confusões. Que a gente sabe que o SBT não vai liberar mais outro Ultra. Ele gosta de ver essa confusão, ele gosta de ver o povo disputando e brigando. E o tempo de Ultra é extremamente necessário nessas provas. Então é bom sempre ter um planejamento. Passado o tempo de prova e passado a degustação às cegas,
Eu já parto para a gente falar do ranking. O ranking eu vou começar a falar da última posição até a primeira, que é o participante que venceu a prova técnica. Então, na última colocação tá Etelândia, aí vem Rogéria, Fresley, Talita, Emily, Camilo, Juliana, Maria Laura, Renan, Beatriz, Rodrigo, Fabiano, Lucas. Em terceiro lugar ficou Márcio, em segundo João Pedro e em primeiro lugar ficou Leonardo, onde ele conseguiu entregar a melhor prova técnica. O vencedor, o avental azul do episódio de hoje, então foi o Leonardo, que conseguiu entregar uma prova criativa ok, né? Igual que eu falei do carrinho de caixa de sapato, mas entregou uma prova técnica muito boa, que por isso ele conquistou o primeiro lugar. Já a pessoa eliminada foi a Rogéria, que ela se atrapalhou na prova técnica, ficando em penúltimo lugar. E na prova criativa, ela acabou entregando um preparo que não era dela. Eu acho que contou bastante na hora de eliminar essa parte que ela fez, de entregar um preparo que não era dela e mesmo assim não avisar que não era. Ela meio que mentiu. É uma pena, não acho isso legal. Ela devia ter ou falado ou não entregado, porque era mais um quesito de decoração, não era necessário. Ela conseguiria entregar o bolo dela sem o musgo. Ela colocou só para ter um detalhe a mais. Se ela tivesse feito, seria maravilhoso, mas como ela não fez, então se torna um ponto negativo. E com isso chegamos ao fim deste episódio. Gente, a saga continua, vamos acompanhar, vamos ver, porque ainda estamos no terceiro episódio. Tem muito show pra acontecer, tem muita competição pra acontecer. Eu amo Bake Off, tô aqui todos os sábados assistindo e eu espero que vocês estejam também. Gente, muito obrigado e tchau!